saudamos a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Trazemos uma saudação ao nosso pastor Jair de Deus, também sua família, toda a congregação de Uata, para a igreja e as crianças, e a igreja recebe em nome de Jesus. Amém. Deus possa continuar nos abençoando nesse trabalho, porque o Senhor tem falado conosco de uma maneira diferente. E nós temos visto o Espírito Santo de Deus agindo na vida dessas crianças e desta igreja. Louvamos a Deus por essa mais uma oportunidade, né? Neste ano de estarmos aqui ministrando com as crianças, mas hoje não vai ser diferente, vai ser uma palavra mais voltada para as crianças. E para nós é uma honra. Sentimos um pouco assim, com vergonha, é que as irmãs sabem, né, irmãs? Na sala de aulas, as monitoras, a gente se solta, né? Aí de repente alguém viu nós lá e eles contam: eu vi você fazendo isso lá, dá até vergonha. Mas irmãos, vamos se tornar criança na presença do Senhor nesta noite, porque o Espírito Santo se faz presente neste lugar e Ele vai falar conosco. No Evangelho de João 3,16, quem pode citar para ti o que ele diz? Quem sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ó, vamos ouvir lá, vamos lá, pode falar, irmão. Para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida. São João 3,16 diz assim: porque Deus, as crianças bem alto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Olha que lindo. Eu vou pôr para ela falar bem bonito aqui. Para que tenha o quê? Não pereça. Em outras versões fala não sofra. Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E quantos nesta noite estão desfrutando dessa promessa? Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quantas crianças podem adorar a Deus por isso? Porque antes de Jesus vir ao mundo, as pessoas estavam com o coração feliz. Eu vou tirar o microfone, tá, irmãos? Eu acho que eu falo alto. Olha só como está o coração das pessoas. Como estava esse coração aqui? Esse coração conhecia Jesus? Não, né? E esse aqui? Machucado. Será que ele conhecia Jesus? Não. E esse aqui? Como é que ele está? Será que esse aqui conhecia Jesus? Não. Se ele conhecesse Jesus, ele estaria assim? Não. E esse aqui? Como que esse aqui está? Muito bravo. Bravo e triste, zangado. Conhecia Jesus? Não. Mas se ele conhecesse, ele ia estar assim? Não. Será que tem alguém na igreja que está assim hoje? Não. Tem alguém aqui na igreja que está assim? Não. Tem alguém aqui que você está? Está machucado? Então tem alguém na igreja que está assim, ó. Mas Jesus está aqui para curar e sarar esse machucado. Está machucado? Será que tem alguém assim? Está chorando, não está? Mas hoje, se alguém chorar aqui, vai chorar de tristeza? Vai chorar de alegria. Vai chorar porque sente a presença de Deus. Vai chorar porque sente a presença do Espírito Santo. Tem alguém assim? Não. E assim, tem alguém? Quem assim, levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto. Porque quem nos dá alegria é Jesus. E Ele está aqui. Aleluias. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é santo. Ele é justo. E nós queremos falar, compartilhar com vocês, crianças, sobre o tema de vocês. Vocês escolheram um tema juntamente com as tias, né? Quem pode falar esse tema para a tia? Como que é o tema da festa de vocês?
Então todo mundo falando que é legal. Quem sabe ler ali, ó? Quem sabe ler? O quê? O que está escrito ali? Eu sei. Louvado seja Deus. Pela boca das meninas, pelas crianças, defeito, tira preta, seu perfeito. Todos podem dar glória a Deus por isso? A tia vai pegar aqui, ó. Que cor que é essa? Hã? Que cor que é essa? Esse amarelo aqui representa o céu. Mas não esse céu que a gente olha e é azul. O céu lá da glória de... Da glória de... Da glória de... Da glória de Deus. Antes de Jesus vir ao mundo, Jesus estava lá no céu. E lá no céu tinha anjos. Lá no céu tinha e tem ainda querubins, arcanjos. E a Bíblia fala que Jesus estava lá. Jesus estava lá. Porque Jesus era o Filho de Deus. E lá no céu, quando Jesus estava passando, andando por aquelas ruas de ouro, semelhante a ouro e cristal, sabe o que acontecia? Não. Os anjos diziam: Santo, 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 Santo. Os anjos louvavam. Os anjos adoravam a Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo, não foi? Deus não amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê... O que vocês falaram para mim? O que foi mesmo? Creia, que não pereça, mas tenha... Porque o ser humano, o homem, a humanidade, estava aqui na terra em pecado. Estavam afastados de Deus. Deus, quando olhava lá de cima para ver o homem embaixo na terra, o pecado estava impedindo que Deus abençoasse o homem e fizesse alguma coisa por ele. Porque o homem, ele pecou. Adão e Eva, como disse uma tia, chegaram perto do pecado quando Deus tinha falado para eles não chegar. E quando eles chegaram perto do pecado, desobedeceram a Deus, o pecado cobriu o homem e impediu de Deus ver ele e abençoá-lo. Não de ver, mas de abençoá-lo. Mas vocês não dizem que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou... Quem foi que Deus enviou? Jesus, não foi que Deus enviou? E Jesus, ele era o único filho. É vermelho. Mas ele tá mais rosa, mas vai tudo que é vermelho, tá? Mas Jesus não veio na terra? Jesus não ensinou a sua palavra? Ele não curou os enfermos? Ele deu vista aos cegos? Ele nos amou? Sim. E ele não morreu numa cruz para nos salvar? Então, olha o que aconteceu. Agora, quando Deus olha para nós lá do céu, ele não vê mais o pecado sobre nós. Mas sabe o que Deus vê? Ele vê o sangue de Jesus Cristo, que nos perdoa, que nos lava,
que nos purifica e nos faz nova pessoa. Aquele que roubava, parou de roubar. Aquele que falava mentira, não mente mais. Aquele que fazia coisas feias, que brigava, não briga mais. Porque Jesus o perdoou. E quando Deus olha do céu para a terra, Ele vê os nossos pecados ou Ele vê Jesus na nossa vida? Jesus. E o Senhor está aqui, ó, sobre cada criança, sobre cada um de vocês. Irmãos, com vontade. Vocês estão cobertos pelo amor de Deus. E esse amor, Jesus falou assim: ah, Pai, o Senhor me enviou. Eu não queria ir, não. Jesus veio também. Ele mesmo se doou. Ele mesmo se esvaziou. Não, Pai. Desde o princípio está escrito a respeito de mim. Envia-me a mim. E Jesus veio. E o homem que estava sofrendo, as crianças que estavam sofrendo, as famílias que estavam sofrendo, começaram a desfrutar de paz. Aquele que não era amado passou a ser amado. Aquele que não era compreendido passou a ser compreendido, não é isso? Para aquele que não havia mais esperança, Deus tornou a dar esperança. E Jesus diz na sua palavra, olha criança que Jesus diz: eu vos dou paz, não vos a dou como o mundo a dá, mas eu vos dou paz. Você pode levantar a sua mão e adorar a Deus por essa paz? Aleluia. As crianças, vocês podem dizer glória a Deus por essa paz? Por essa paz? Vou deixar desse lado. E o tema diz de vocês que da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Agora eu vou te contar para vocês. No livro de Mateus, ó, fala comigo. Mateus, Marcos e Lucas. Fala de crianças que tocaram em Jesus, que viram Jesus, que foram abraçados por Jesus e foram abençoados por Jesus. Quando Jesus estava andando aqui na terra, Ele estava andando, Ele fez muitos milagres, não fez? Vocês representaram uma peça aqui do milagre. Qual foi esse milagre? Foi a ressurreição de... Não, ressurreição de Lázaro. Né? Jesus não ressuscitou Lázaro? Foi um milagre, não foi? E quando Jesus estava fazendo a sua obra, a vontade de Deus aqui na terra, a Bíblia fala que uma multidão sempre seguia Jesus. Os discípulos de Jesus estavam ali sempre ajudando Jesus a organizar tudo. E aquela multidão seguia Jesus, mas naquela multidão tinha crianças. Não eram somente crianças abandonadas, mas eram pais, mães que levaram seus filhos para verem Jesus. E os pais chegavam próximo de Jesus, sabe o que eles faziam? Queriam que Jesus tocasse nele e os abençoasse. Mas tinha umas pessoas ali que não entendiam, e os discípulos achou que vocês, crianças, atrapalhavam de Jesus fazer a vontade de Deus. E quando Jesus olhou para aquelas crianças e vendo os discípulos não deixar vocês chegarem perto dele, sabe o que Jesus falou para os discípulos? Não. Jesus falou assim: não os impeçais de virem até mim, porque dos tais é o reino dos céus.
abraçou aquelas crianças e as abençoou. E como nós dissemos outro dia, pai, mãe, vovós, tios, pastores, obreiros, departamento infantil. Jesus, ele está aqui para abraçar essas crianças e para abençoá-las. Aleluia. Crianças, abraça você mesmo, dá um abraço em você. Fecha teus braços, fecha teus olhos. Igreja, dá um abraço em você mesmo. Irmão, se abraça. Fecha teus olhos. Jesus está aqui te abraçando. Jesus está aqui te abençoando. Porque esta casa é chamada casa de oração. Esta casa é a casa de Deus. E aqui Deus ordena a sua bênção. Aqui o Senhor se faz presente. Aqui o Senhor fala conosco. Aqui o Senhor, ai, me prove a laço que vai. Resolve aquilo que para você é impossível. Aleluia. E após esse acontecimento, olha só o que aconteceu. Teve um certo dia que Jesus ele foi para Jerusalém e ele pediu para que os discípulos buscassem um jumento. Quem sabe o que é um jumento? Um burrinho, sabe? O que é? Vou falar para ti. Isso, é um burrinho. E segundo os estudos, alguns que domam animais, diz que o jumento é um dos animais mais difíceis de domar. Né? Cavalo é mais fácil para domesticar ele, para ele ficar pronto, para quem montar em cima. Mas diz que o jumento é o mais difícil porque ele é bravo. Mas Jesus mandou que buscasse um jumento que nunca tivesse sido montado, um burrinho que nunca fosse montado, que ele não fosse domado. E eles levaram aquele jumento, Jesus sentou em cima e o jumento ficou bravo? O jumento ficou mansinho, mansinho, e ele foi entrando em Jerusalém, e a multidão seguia Jesus, as crianças seguiam Jesus, e o povo aclamava dizendo: Hosanas, Hosanas, fala comigo, todas as crianças, Hosanas, glória, bendito é o que vem em nome do Senhor, comigo, bendito é o que vem em nome do Senhor, junto, toda a igreja, junto com as crianças, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí olha pra mim, ó, olha pra mim aqui, crianças, atenção. Aí sabe o que aconteceu? Fica olhando pra mim, não tira o olho de mim. O que aconteceu? Depois Jesus ele foi para a igreja, para o templo. E lá estavam os sacerdotes, estavam os levitas, estavam os religiosos e as crianças também. Porque os pais levaram as crianças para serem abraçados e abençoados por Jesus. E quando Jesus estava falando, as crianças começaram a louvar dizendo: Hosanas! De novo, vamos falar Hosanas? Vamos? Hosanas! Hosanas! Mais alto! Hosanas! Hosanas! Eles diziam Hosanas. E sabe qual o significado da palavra Hosanas? Não. Salva-nos. Vamos falar salva-nos? Vamos lá? Salva-nos. A ti te pedimos. Imploramos. Salva-nos. E eles diziam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Aqueles homens que ouviram as crianças louvarem a Deus ali no templo, cutucaram Jesus e falaram: Jesus, o senhor não está vendo o que essas crianças estão fazendo? Por que eles faziam isso? Naquela época eles não questionavam quando alguém elogiavam eles, porque eles eram homens que sacrificavam, que ensinavam a palavra, que adoravam. Só que eles ficaram chateados, sabe por que eles não gostaram? Porque eles não acreditavam que aquele homem que as crianças estavam atribuindo toda a honra e toda a glória era o Filho de Deus. Eles não aceitavam aquilo, mas as crianças sabiam e tinham certeza que ele era o Filho
é o Filho de Deus? Quando vocês fizeram coreografia aqui na frente, louvar ao Senhor, vocês fizeram porque vocês acreditam em Deus? Foi para Deus que vocês fizeram isso? Esse louvor foi para Deus? Vocês sabiam que teve um inimigo que ficou com raiva e não gostou que vocês fizeram isso? Porque ele não quer que vocês acreditem que Jesus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Jesus faz uso dessa palavra, mas ele cita os salmos. Ele cita os salmos, irmãos. 8, versículo 2. Da boca dos pequeninos e crianças de peito falou a fortaleza por causa dos seus inimigos, para calar o inimigo e vingador. Aos religiosos daquela época, não atribuíram honra e glória ao Senhor, mas as crianças reconheceram e atribuíram toda a honra, toda a glória ao Senhor. Por isso, igreja do Senhor Jesus Cristo, Jesus sempre, uma vez, ele põe uma criança na sua frente e diante de todos lhe diz: aquele que não se tornar como uma criança não verá o reino dos céus. Aleluia! Aleluia! Criança é sincera. Criança é como o pastor disse, ela briga aqui, mas dali 5 segundos, 10 segundos, 10 minutos, já perdoou, não tem mágoa, não tem ira, não tem raiva, não tem rancor no teu coração. Crianças têm uma facilidade para reconhecer a sua paternidade. Eu passo mais hora com minha neta do que minha filha e minha nora e meu genro. Mas eles, quando a mãe chega, o pai, eles ficam papai, mamãe, não quer desgrudar. E não é porque não damos carinho, porque eles reconhecem. Tem uma criancinha, filha da irmã Adriana. Irmãs, ela tinha 1 mês. Qualquer um que pegasse ela sabia que não era mãe. Criança é sensível em reconhecer a sua paternidade. E Deus quer que eu e você, igreja, sejamos sensíveis a reconhecer a nossa paternidade celestial. Aleluia! E esse Pai, ele é bondoso. Esse Pai, ele é bom. E esse Pai está aqui na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. E ele quer que você seja sensível e reconheça essa paternidade. Porque sem a qual, disse Jesus, não vereis o reino dos céus. E falando sobre o reino dos céus, olha aqui, ó. Eu quero convidar 2 adolescentes para me ajudar. Quem que se voluntaria? E saiba ler. É pequenininha a frase, tá? Ok? Eu vou pedir uma criança. Levanta a mão uma criança. Vem aqui. Você. Isso. Você. Vem aqui. Cadê a menina que vai ler aqui para mim? Pega o microfone do lado aqui, por favor. Vem, Manu, me ajudar então. Isso. Puxa um papelzinho, puxa. Pode puxar, mesmo que rasgar. Dá para ela agora. Isso. Ela vai ler. Olha o que tem debaixo do reino dos céus. Sem a qual ninguém verá o reino dos céus. Mas se tornamos como criança, nós sentimos a alegria. E essa alegria vem de quem? Toda criança, vem tirar aqui o que tem debaixo do reino dos céus. Uma só, depois um por um, tá? Quem tirar uma vez, vamos lá. Opa, entrega para ela. Sentam agora que ela vai ler. Quando nós estamos vendo e desfrutando o reino dos céus, temos poder para anunciar o Evangelho. E esse Evangelho, ele transforma. Esse Evangelho muda vidas. Esse Evangelho faz milagres. Esse Evangelho, ele salva. Vamos ver o que tem aqui no reino de Deus?
noite aqui? Debaixo deste reino, a cura divina. A cura divina. Qual criança, tia? Vamos lá? Puxa. Vai puxar. Vamos lá. Salvação. No reino dos céus há o que ela falou? Salvação. Mas a salvação é só para as pessoas boazinhas? É para as pessoas ruins também. Maldosas, né? Então vamos lá. O que mais tem debaixo do reino dos céus? Eu vou aí, peraí. Tem bastante. Quando o reino dos céus está sobre nós, há o que ela falou? Quantos estão desfrutando dessa paz? Estamos passando luta, não estamos? Mas sentimos paz, não sentimos? O mundo lá fora não entende. Aquele crente que está passando aquela tribulação, continua louvando, continua glorificando. Que é isso, igreja? É a paz. O que ela falou? Socorro! Então, debaixo do reino dos céus, o que nós encontramos? E o salmista diz que Deus é socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Mais um? Vamos lá? Quem não tirou? Quem não tirou? Puxa, força. Presta atenção que ela vai falar. A presença de Deus. Então, quando nós desfrutamos do reino dos céus, o que nós sentimos? E como que é a presença de Deus? Você vê ela, mas você sente, não sente? E quando você sente, o que acontece? Você fica com o coração fervendo, lágrima vem nos olhos, porque nós sentimos a grandeza de Deus e que nós somos totalmente dependentes dele. Olha mais o que mais tem debaixo do reino dos céus. Vai puxar. Presta atenção que ela vai falar. Batismo no Espírito Santo. Uau! Batismo no Espírito Santo. Agora vocês vão ser sinceros. Quem de vocês é batizado com o Espírito Santo? Meu pai. Seu pai? Glória a Deus. Sua mãe e seu pai? É? Verdade? Minha mãe, meu pai, o vô? Glória a Deus, a vovó. Tá bom. E vocês? Também? Vocês precisam pedir o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo não é só para a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, o titio, a prima, o titio. O batismo com o Espírito Santo é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele está aqui. E ele quer encher você, criança, com o Espírito deles. Você acredita? Amém. Quem é o próximo? Vamos lá? Qual é? Peraí aqui. Tira aqui. Ó, tá acabando. Adoração. 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 Quando vocês estão alegres, vocês não louvam? É? Vocês não cantam quando estão alegres? Mas sabe quando vocês adoram? Adoração. Verdade. Mas você sabia
sabia que sabe como que é a adoração? É quando você está passando uma dificuldade, mas você vai na casa do Senhor, ou então você dobra o seu joelho aonde você estiver, ou no banheiro, na escola, ou na fábrica, ou na linha de produção, ou dirigindo um carro, seja onde você estiver, ou no hospital, ou numa mesa de cirurgia. Quando você agradece a Deus e louva Ele porque Ele é, independente dessa dificuldade, sabe o que é isso? É adoração. Aleluia. Você consegue adorar a Deus aqui nessa noite? Se você está desfrutando desse reino, você consegue glorificar, você consegue exaltar, você consegue enaltecer este Deus. Próxima criança, quem? Vamos? Está acabando, paciência, está acabando. Peraí, deixa ela ler e você já faz o seu, tá? Libertação. Libertação. O que ela falou? Libertação. O que é? Quando alguém está preso e as cadeias se abrem, essa pessoa é liberta. Mas tem pessoas que é presa na ruindade, faz coisas feias, é mal, também precisa ser liberto, não é verdade ou não é? Então, no reino dos céus há libertação. Vamos lá. Força. Entrega pra ela. Falta 1, 2, 3, 4. Falta 5. Amor. Olha só, atenção, o que ela falou? Que no reino dos céus há o quê? Amor. Você ama o seu irmão? Você ama o seu irmão? Não tenho? Mas o irmão da igreja você ama? Agora outra pergunta, vocês amam a Deus? Vocês amam a Jesus? Vocês amam estar na casa de Deus? Vocês amam louvar a Deus? Vocês amam contribuir para o avanço e o crescimento da obra de Deus? Vocês amam? Sim. Então vamos lá. Quem mais vai tirar agora? Quem quer promessa? Quem quer promessa? Promessa é quando você promete alguma coisa para os outros. Promessa é que quando fala uma coisa e fala, eu prometo, Isso é promessa. Mas nesse reino dos céus, nós recebemos uma promessa, viu, crianças? Ó, atenção. Sabe quem que nos prometeu? Ó, vamos ver quem que vai precisando dos papelzinhos. Quem nos prometeu foi Deus, não foi? Jesus, quando veio na terra, ele fez promessas? Jesus, ele disse que ele ia para o Pai, mas ele não deixaria nós sozinhos, órfãos. Jesus prometeu que ele voltaria para nos buscar. E você acredita que Jesus está voltando para nos buscar? Então abre os teus braços e imagine Jesus descendo do céu para te buscar. Vamos abrir os braços? Abre os braços. Cadê os braços abertos das crianças? Vamos lá? Igreja, você pode abrir os braços? Se você está esperando o cumprimento dessa promessa, você pode abrir os seus braços e adorar ao Senhor. Essa promessa ela é infalível. Essa promessa ela não falha. Essa promessa ela não vai passar. Não porque falamos, porque o próprio Jesus disse que passarão os céus e essa terra, mas as minhas palavras, as minhas promessas, disse Jesus, não hão de passar. Aleluia.
Nesse reino há refúgio. Refúgio é o lugar onde nós nos escondemos das coisas ruins. E somente Deus pode nos guardar do mal que sobreveio neste mundo. Então nunca saiam da presença do Senhor. Por isso que no Salmo 91 fala para nós nos esconder no esconderijo de quem? Do Altíssimo. Tira aqui. Puxa, pode puxar. Quem falou? Amigo é tipo É quando uma pessoa não conhece a outra, mas depois se viram amigos. Jesus, ele é o melhor amigo das crianças. Jesus, ele é o verdadeiro amigo da igreja. E você diz que amigo, quando nós não conhecemos ele, nós não somos amigos. Mas quando nós conhecemos, nós nos tornamos amigos. Palavra de uma criança aqui, irmãos. Será que o Espírito Santo não está falando com você? Ele quis dizer que nós precisamos se relacionar com alguém para nos tornarmos amigos. Jesus, ele provou que ele é o nosso amigo, que nos ama, que cuida de nós, que nos guarda, que nos livra do mal, que não nos deixou órfãos. Rogou, Pai, o Espírito Santo desceu, e esse Espírito Santo está nos preparando, e Jesus disse que vai voltar para nos buscar. Sejamos amigos deste amigo Jesus. Mais um. Escuta, vamos escutar. cuidado de Deus. Quantos Deus tem cuidado aqui? Eu creio que teve crianças aqui que receberam o livramento de Deus. Eu creio que tem crianças aqui que não era nem para estar viva. Mas o Senhor cuidou do teu filho. O Senhor cuidou da tua filha. Talvez essas crianças nem estariam neste culto aqui. Mas Deus cuidou do teu filho. E Deus está cuidando do seu filho. O último, para nós encerrarmos. Tem o quê? Louvor. Fala. Eu vou, tipo, umas coisas que para adorar a Deus. Isso. Você já falou? Eu procurei no dicionário formal, que às vezes a gente explicando, as pessoas às vezes não aceitam. Às vezes nós falamos, mas no dicionário formal fala assim, ó. É uma manifestação de agradecimento única e exclusiva a Deus, através de palavras, gestos e ações. É um reconhecimento da existência do seu poder. Jesus cita esse versículo do tema para os fariseus que naquela hora achavam: eles estão blasfemando, você é apenas um carpinteiro, você é filho de José, você ali morava ali, e essas crianças estão dizendo que você é Deus. E Jesus cita os salmos que nós dissemos 8:2, mas há uma diferença. No Salmo 8, versículo 2, em vez de estar escrito a palavra louvor, está escrito poder.
bastante. E Deus usava pastores, e aonde Deus colocava eu para ir, Deus falava. Quando eu perdi a minha saúde, que minhas pernas atrofiou, que as fezes não seguravam, saía sozinha. E quando eu queria urinar, não saía, Deus falou, agora você vai para o Japão. Deus me traz para Fuguroi, me coloca na fábrica da Pola. E eu tinha comigo, eu vou, meu Deus, eu vou te obedecer. Eu tô assim, eu cheguei com o presbítero, eu tive coragem de falar a situação que eu estava fazendo cocô na rua. Não contava para ninguém, nem pro meu pai, minha mãe, para ninguém. Mas porque Deus falou, eu falei, eu vou. E se Deus não me quiser lá, pelo menos meu filho de 16 anos fica lá, porque eu sei e eu volto. E fui trabalhar nessa fábrica. Mas no Brasil, quando eu ia nos médicos lá, eles falavam que era psicológico, que aquilo que estava acontecendo comigo era psicológico. Meu pai não me levava mais para o hospital porque estava cansado e achou também que era psicológico. Outros achavam porque eu não tinha marido. E era tanto questionamento, mas eu não deixava de estar na casa do Senhor. Com dor ou sem dor. E um tumor comendo um nervo de dentro da minha coluna. Sentia dor como dor de parto. E falamos que debaixo deste reino há batismo com o Espírito Santo, não há? Num culto de Santa Ceia eu senti aquelas contrações e eu não sabia que era um tumor. E dando aquelas dores, Deus falou comigo, pergunta para essa jovem se ela pede o batismo com o Espírito Santo. Mirei para ela, depois que a dor passou, era Santa Ceia, então eu podia estar correndo, mas eu estava lá. É bonito? Uma adolescente, uma criança. Deus perguntou se você pede o batismo com o Espírito Santo. Ela vira para mim. Eu peço, irmã Sandra. Deus fala comigo. Diz para ela que se ela crer, eu vou batizar ela agora. E passou aquela contração de novo daquela dor. Virei para ela. Deus mandou te dizer que se você crer, ele vai te batizar agora. É no tudo, irmão. Está tendo uma oportunidade normal. Jesus batizou ela naquele mesmo momento para a glória do Senhor. E eu enfermo. Chego no Japão, vou para essa fábrica. Me colocam para pregar aquelas grades, que eu esqueci o nome agora, da época eu falava. Aqueles paredes que vai montando aquelas caixas em cima. E eu tinha que arrastar aquilo. Chegava em casa, eu enchia de água, furou, ficava lá de tanta dor. Tanta dor. E lá começaram a falar que eu não trabalhava direito. E eu comecei a orar. Jesus, mostra para essas pessoas que eu não sou uma má funcionária. Dá habilidade nas minhas mãos. Para peso eu não conseguia. E me puseram numa linha de produção e Deus me deu uma habilidade, me deu uma habilidade. Mas mesmo assim não sabia nem rongô, e aquelas pessoas que falavam bem não me queriam ali, aquela perseguição. E eu fui trabalhar num lugar lá sozinha e comecei a louvar. Irmãos, olha o poder do louvor. E eu comecei a louvar. O inimigo quer ver o meu fim, mas isso não tem poder sobre mim, porque as misericórdias de Deus estão sobre mim. Aí eu cantava esse corinho. Vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas isso não tem poder sobre mim, porque as misericórdias de Deus estão sobre mim. E ali eu pude falar em coisas estranhas, eu pude adorar ao Senhor. E entre esses dias Deus mostrou para o meu cantor que eu não era uma má funcionária. E para os chefes. E as japonesas que apostavam no viu quem era mais rápida, ficava assustada na habilidade de montar aquelas cartinhas. Mas Deus colocou no meu coração de ir para uma outra fábrica. E eu avisei a fábrica que eu ia para outro serviço, porque ali o peso estava fazendo mal para mim. E aquele cantor aceitou. Me levou na outra empreiteira. O próprio cantor da Advance me leva para Taio fazer entrevista. A Taio, fui lá, passei, cumpri o meu aviso. Só que a Taio não tinha apartamento, mas a Advance falou, não, pode ficar. Fiquei 20 dias na outra empreiteira.
Carlos Okita. Crianças, olha aqui pra ti, olha pra ti. Ó, eu vou pedir essas fotos lá do Brasil. 50 crianças cantando um conjunto. Mais da metade não eram crentes. Olha pra ti, olha pra mim. E sabe na festa deles? O tema deles era quem era esse Rei da Glória. E sabe na hora da adoração o que aconteceu? Jesus batizou 37 crianças com o Espírito Santo. E uma criancinha desse tamanho, não sei, mas 7 anos, pequenininha, saiu profetizando pela igreja. E Deus usava ela e falando: a porta da graça está aberta. Aleluia! Mas exortava a igreja que a porta da graça ia se fechar. Foi muitas conversões. Mas o que o Senhor quer falar com vocês? Não é porque vocês têm 7, 4, 5, 6, 8 que vocês não podem ser batizados do Espírito Santo.